Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Talvez já tenhas ouvido falar de uma música dos The Cure que se chama Boys Don't Cry. Eu já tenho ouvido na rádio muitas vezes, é dos anos 80 e soa mais ou menos assim. Outro dia estava à espera de um amigo num bar, quando passou o videoclipe desta música na MTV. Eu deixo aqui o link na app também para o videoclipe e para a letra. E chamou-me a atenção que na letra, que estava a ser explicada por Robert Smith, que é o vocalista da banda, num programa especial que era dedicado aos The Cure, ele reconhecia que quando era criança, nos anos 60, 70, há muitos anos, havia uma grande pressão na sociedade para que todas as crianças, por boa educação, nunca mostrassem os seus sentimentos em público. E dizia ele, esta música, Boys Don't Cry, os rapazes nunca choram, na sua tradução portuguesa, era como que uma crítica social. E depois rematava e dizia, eu realmente não podia continuar sem mostrar as minhas emoções, chorar em público quando fosse necessário. Tinha que ser autêntico e não encobrir tudo com mentiras. Eu não sou um robô. Eu não sou um robô. E foi isto que o levou a escrever esta música, Boys Don't Cry. Talvez possas não concordar totalmente com esta posição de Robert Smith ou com a maneira radical com que ele expõe. Mas ajudou-me a rezar e a pensar no Evangelho que a Igreja nos propõe hoje. É uma cena muito conhecida, a ressurreição do filho da viúva de Naim. E diz assim o Evangelho. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levaram um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe, não chores. Imagina agora a cena, não é? Jesus seguiu uma grande multidão e alguns tinham testemunhado os seus milagres, outros, não sei, se calhar mal o conheciam. Mas todos ficaram maravilhados contigo, Jesus. A tua pregação, as tuas obras manifestavam claramente o teu poder. E, Jesus, tu e esta comitiva entram em Naim. E ao longe vês algo se calhar muito triste, não é? Uma viúva que estava prestes a enterrar o seu único filho. O Evangelho mostra-nos a sua reação. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela. Eu às vezes esqueço-me, Jesus, que tu és verdadeiro homem e por isso compadeces-te desta mulher como qualquer um de nós. Mas também és Deus e podes oferecer-lhe algo muito maior que nós não lhe podemos dar. E por isso, se calhar, ao ler este Evangelho, Jesus gostava, se calhar, de tirar 3 ideias para a minha vida de todos os dias. E a primeira é esta, é que tu, Jesus, tens um coração sensível. Tu sabias que tinhas diante de ti uma viúva, uma mulher que tinha perdido o seu único filho e depois de ter perdido o marido. Talvez hoje não entendamos bem a situação de desespero desta mulher. Mas em Israel, naquela altura, uma viúva sem filhos era como uma mendiga, alguém que não tinha direito absolutamente a nada, nem à herança do marido. Era a pobreza mais absoluta. Esta mulher nem ousava falar com ninguém. E tu, Jesus, não ignoraste os seus sentimentos. Não ficaste na expectativa que ela te pedisse ajuda. Tomas a iniciativa. Tu não és insensível, Jesus, ao sofrimento que nasce do amor. Nem muito menos sentes prazer em separar os filhos dos pais. Jesus, tu olhas para a minha vida, para os meus esforços por ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor amigo, aluno, um melhor filho. Olhas para os nossos sofrimentos como olhaste para a viúva de Naim. Jesus, tu és o primeiro que nos quer curar. E se calhar a segunda ideia é esta, precisamente a nossa correspondência. Não é? Se Deus não é insensível aos teus sentimentos,
Pois então eu e tu somos chamados a sermos como somos diante dele, transparentes. Nós não somos robôs. E por isso me lembrei do Robert Smith, dos The Cure e desta música, Boys Don't Cry. Diante de Deus, que é teu Pai, diante de Jesus, não te escondas os teus sentimentos. Para ti, Jesus, nós não somos robôs. E quando rezes, diz a Jesus que mostra-lhe como estás, não é? Que estás chateado com aquela pessoa do teu trabalho, que discutiste com o teu marido, com a tua mulher e que queres fazer as pazes e pedir-lhe desculpa. Ou que estás contente porque ganhou o teu clube de futebol, ou que choras porque perdeste alguém que amavas. Não escondas os teus sentimentos a Jesus na tua oração. Há um momento privilegiado em que os nossos sentimentos se cruzam com os teus, Jesus, que é a missa. Repara que na missa, no momento do ofertório, em que o sacerdote coloca o vinho no cálice, acrescenta-lhe uma gota de água. Eu gosto de pensar que essa gota de água é a minha humanidade e a tua. É uma gota que se mistura e desaparece, como que a nossa pequenez diante da tua majestade. Pensava também, Jesus, que essa gota de água pode ser o suor do nosso trabalho, mas também as minhas lágrimas, que se juntam às tuas. Nunca estamos sozinhos. Isso foi precisamente o que o Papa Francisco nos recordou na Via Sacra em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. Falando dos sofrimentos de Jesus na cruz, ajudou-nos a fazer uma espécie de exame de consciência e dizia o Papa: Jesus caminha e espera com o seu amor, espera com a sua ternura, para nos dar consolação, enxugar as nossas lágrimas. Agora faço-vos uma pergunta. Choro eu de vez em quando? Há coisas na vida que me fazem chorar. Todos nós na vida já choramos e continuamos ainda a chorar. Nestes momentos, Jesus está connosco. Ele chora connosco, porque nos acompanha na obscuridade que nos faz chorar. É interessante estas perguntas que nos faz o Papa. Pois às vezes a nossa oração é verter lágrimas e recordamos também que Jesus chorou e que Jesus chora contigo e que nos acompanha também na nossa obscuridade, nas coisas que às vezes não entendemos, como ele também quis compadecer-se dessa viúva há 2000 anos. Mas continuamos com o Evangelho e diz o seguinte: Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. E disse Jesus: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Assim termina o Evangelho e Jesus, tu ressuscitas este rapaz. Impressionam muito estas palavras, não é? O morto sentou-se e começou a falar. Jesus, contigo sabemos que a morte não tem a última palavra. Podemos imaginar que aquela mãe passaria a ver o filho de outra maneira. Jesus entregou à sua mãe, diz o Evangelho. Este rapaz recebe a vida não dela, da sua mãe, mas de Jesus. Foi-lhe restituído de alguma maneira e, no fundo, a mãe também recupera a sua vida, a sua dignidade, aquilo que para ela era mais importante. Esta era a terceira ideia, Senhor, que eu gostava de ver contigo hoje, o agradecimento. Queria agora, Jesus, se calhar olhar para a minha vida e ver quantos dons, quantas coisas recebo de ti e nem te agradeço. Jesus quer que reconheças os teus sofrimentos na tua relação com Ele, mas também que lhe agradeças tantas coisas boas que Ele te dá diariamente. E tantas vezes parece que também nos restitui a vida, como parece que nos abre a esperança em situações em que parecia que não havia já nada a fazer. Tudo isto acontece na intimidade do coração. Esta mulher não pede nada a Jesus, nem conhecemos o seu nome, nem sabemos o nome do filho. Jesus, tu conheces o coração desta viúva, tu conheces o meu coração e tu és simplesmente movido pela tua misericórdia. Estas são as três ideias de hoje. Jesus, tu tens um coração sensível. Jesus, ajuda-me a ser transparente. E Jesus, ajuda-me a ser agradecido. Quando estiveres numa igreja ou numa capela, diante de ti, na missa, que eu não te esconda os meus sentimentos, como nessa música do Boys Don't Cry, dos The Cure. Nós não somos robôs, somos filhos, e queremos agradecer-te tantos dons, tantas coisas boas que recebemos
e às vezes não nos damos conta, e que recebemos sempre através das mãos da tua Mãe, a Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.